salve para todo mundo! Salve, tia! Caboquinho hoje veio para cá e Caboquinho tá muito feliz. Caboquinho gosta muito de baixar nos trabalhos para falar das coisas das matas. E Caboquinho hoje, nessa alegria que tá, quer agradecer vocês, porque tá aqui junto. Tudo espírito grande que tudo tá olhando, tudo tá permitindo, deu essa oportunidade, que agradecer muito. Caboquinho veio falar de uma coisa que é bem difícil de falar. Mas antes do Caboquinho falar a coisa que é difícil falar, Caboquinho vai pedir fazer uma coisa. Preparar um punhadinho. Não tem. Ah, tem. O Caboquinho vai pegar essa daqui. Essa aqui já está mais prontinha. Pai Joaquim está aqui com o Caboquinho porque está fazendo um trabalho muito grande agora com os pretos velhos. Tem os caboclos, tem os índios, tem bastante espírito agora trabalhando. O que o Caboquinho vai falar para vocês é muito importante. Guia? Essa aqui, que tá descendo ali, não tem problema não, tia. Importante que ela tá no pescoço. Tia, canta um ponto para nós firmar o trabalho. Agora o Caboquinho já pode começar. O Caboquinho vai falar para vocês do Reino das Matas. Quando vocês pensar Reino das Matas, é bem diferente do que normalmente vocês pensam. É muito diferente, para falar a verdade. Bem diferente. Porque vocês pensam assim, que o Reino das Matas é só um lugar cheio de mata. É só um lugar cheio de bicho, mas não é não. Quando a gente fala Reino das Matas, é o lugar onde todos os reinos vivem em harmonia. Todos os reinos vivem um ajudando o outro sem estar separado. Então, quando a gente fala Reino das Matas, é todos os reinos trabalhando junto, todo mundo seguindo numa mesma direção. Mesmo que cada reino tem o seu caminho dentro das matas. Então tem o caminho desse reino, tem o caminho do outro reino, tem o caminho, tudo assim. Mas não cruza, não se separa e nunca se atrapalha. Então quando vocês pensar Reino das Matas, pensa que é um lugar que existe paz, que existe amor, que existe união e todo mundo tem um único propósito de viver. E sabe que propósito que é esse? É de viver. Viver nessa paz. Isso é viver. Quando a gente está fora dessa paz, a gente não está vivendo. A gente está sofrendo. Porque viver não é sofrer. Viver tem subida, tem descida, mas não é sofrimento. Na hora de subir, se esforçar. Na hora de descer, tomar cuidado. Então a gente vai vivendo com paz. Paz dentro do coração. Os espíritos maior, quando pediu o Caboquinho vir aqui falar para vocês de Reino das Matas, o Caboquinho quer que vocês entendam que o Caboquinho não veio falar de um lugar onde Caboquinho mora, onde os espíritos moram. Não. Caboquinho veio falar de um lugar onde esse pai maior, esse pai grande, para nós em Anderu, quer que todo mundo encontre. E hoje vocês estão estudando, vocês estão aprendendo com os guias que estão baixando aqui, vocês entender
o Eledá, como tem assim se falado. A gente aprende de outras formas. Tem as palavras, os antigos ensinavam a nós que cada um, dependendo de onde que está, vê de uma forma. Mas quando todo mundo está olhando para a mesma direção, a gente tem que aprender a ouvir. É a lição da árvore, eu não sei se vocês conhecem. Os antigos, o sábio, né, pode falar pajé, ele bem que não é assim, não é bem o pajé, mas é assim que vocês entendem, então vamos seguir assim. Aí, então, ele chamava nós e pedia para um menino ficar sentado embaixo da árvore olhando para baixo. Aí o outro menino ficava do lado de trás da árvore olhando para cima. E esse do lado direito ficava olhando de frente e o outro ficava do outro lado olhando para a árvore também. Aí ele chamava todo mundo e cada um falava o que via da árvore. Então quem estava aqui via a raiz, quem estava do outro lado via em cima, e esse via esse lado e falava dos galhos desse lado e o outro falava do galho desse lado. Aí a lição era: quem não souber ouvir o que o outro tem para dizer, quando a gente não une todos os aprendizados com humildade, a gente nunca vai conhecer a verdade. Então, hoje, o que é que o Caboclinho vê? O Caboclinho vê essa desunião tão grande, que não começou agora, começou faz muito tempo. Os antigos falavam para nós que o homem branco, o egoísmo, nessa cegueira de orgulho e vaidade, ambição, o homem branco fala que nós moramos na selva, mas quem mora na selva é o homem. Porque é a selva do orgulho, é a selva das ambição, todo mundo correndo atrás de um papelzinho e mata, tantas coisas feias, ruins. Essa é a selva, onde os bichos ficam brigando um com o outro. É uma selva. Os antigos falavam que o homem branco ia nessa selva, ele ia estragar tudo. Ele ia fazer muito lixo, ele ia fazer tantas coisas que vocês hoje já sabem, não precisa mais dizer. Aí a gente deveria guardar e preservar tudo. Então, Caboclinho vai falar de uma forma que a gente entenda assim, tudo igual, do jeito que os guias estão fazendo aqui. Quando o Caboclinho às vezes escapar, falar Nhanderu, é a mesma coisa que Olodumare. Então, Nhanderu soprou e o sopro da vida, não é assim? Olodumare. É a mesma coisa. Um estava desse outro lado da árvore e o outro estava do outro. Está falando a mesma coisa. Então, os espíritos grandes, pode ser os orixá, a gente fala Tupã, seria um orixá. E assim a gente vai se entendendo. Quando a gente fala de pais, a gente fala de mães, para nós é o pai Guaraci, a mãe Iaci, o sol, a lua, é tudo a mesma coisa. Porque quando a gente chegar no Eledá, do jeito que os guias estão explicando aqui para vocês, as palavras não importam, o importante é que se entenda aquilo que os guias, os pais estão tentando explicar para a gente. A gente aprendeu que o Eledá, para nós, a lição é da teia de aranha, porque os antigos falavam para nós, quando você olha distante, você olha para a teia, você na verdade não está vendo, enxergando aquilo que a teia está escondendo, porque é verdade, você olha, você fica olhando só a teia. Aí os antigos pediam para a gente chegar bem pertinho e olhar pelo buraquinho no meio, aí a gente olhava do outro lado. E a gente via como que se a gente não conseguisse olhar por aquele buraquinho, a gente nunca ia entender nada do que os antigos estavam falando para nós. Aí eles falavam que aquele buraquinho representava o olho que olha para dentro. O Eledá para nós é um lugar que você vai enxergar de dentro para fora. Então, se você ficar nas coisas de fora, só pensando nas coisas de fora, nas coisas que entram só na cabeça, você nunca vai conseguir olhar de dentro para fora. Então, você tem que aprender a olhar para dentro de você mesmo, é o buraquinho na teia de aranha, e a partir daí você vai ver muitas coisas. E é só a partir desse buraquinho que você vai conseguir enxergar o reino das matas, que o Caboclinho quer explicar aqui para vocês. Mas antes da gente falar disso tudo, o Caboclinho queria falar mais uma coisa para vocês. A gente aqui, quando vocês falam de Aruanda, por exemplo, vocês falam de Aruanda, aí vocês imaginam, como será que vocês imaginam que é Aruanda? Aruanda, ela foi feita com um pedacinho do que cada um levou. Quando o Pai Benedito de Aruanda, ele fez Aruanda para receber nós tudo, ele não fez Aruanda para nós entrar.
Cada um de nós levou um pedacinho do que hoje é Aruanda. Nós levamos as matas daquele tempo, onde existia respeito, amor, paz. Então, cada povo levou um pedacinho da Aruanda. É assim que a Aruanda foi construída. E tanta coisa aconteceu, e o Caboclinho pergunta para vocês. Quando fala de Umbanda, lembra do caboclo, do preto velho, da criança. Vamos pensar nisso. O que é a criança? O que é o preto velho? O que é o caboclo? Um pouco diferente da forma de pensar, mas essa é uma união que aconteceu entre os espíritos. Quando a gente recebeu os irmãos lá do outro lado, e a gente recebeu na nossa casa para ajudar ele, formou uma união muito grande, que a gente não esqueceu. E até hoje a gente mantém. Então a gente vai sempre caminhar junto. Por isso, esse respeito, essa união que nasceu dentro de uma dificuldade muito grande, dentro de uma luta muito grande, e uma luta que continua hoje. Mas sabe, Caboclinho viu quando Pai Arruda veio para cá, e ele falou do sacerdote, aí ele falava que o sacerdote tudo sabia o que ia acontecer e se preparou, formar as religião, tudo que vocês conhecem de candomblé, de umbanda, foi dado tanto nome. Esses espíritos que fizeram tudo isso, eles não ficaram lá, porque tanto eles como a gente, quando ouvia os antigos, sabia que o homem ia se perder em tudo isso, no seu egoísmo, no seu orgulho, na sua ambição. Nós tudo se reuniu nessa Aruanda. E quando o caboclo baixa no terreiro, o caboclo, ele não vai falar para vocês, olha, reúne todo mundo e vamos lá proteger as matas, estão queimando, estão tirando as coisas sagradas, estão tirando. Estão matando o meu povo, estão perseguindo. Não é isso que o caboclo vai falar no terreiro. E quando os pretos velhos, quando os quimbandeiros vêm no trabalho, eles não vão falar para vocês. Não é assim? Vamos socorrer o nosso povo. Eles estão assim, e estão oprimidos, e tantas coisas. Não é isso que ele vem falar para você. Eles vêm falar da união, eles vêm falar do egoísmo, ele vem falar da ambição, porque enquanto existir tudo isso da forma que está, sim, o final de tudo isso vai ser muito triste. Por isso, o esforço de todos esses espíritos, em qualquer terreiro, em qualquer lugar, vai baixar, sempre falando isso. A união, a importância da união, a importância do respeito, cuidado com o orgulho, cuidado com a vaidade, cuidado com o egoísmo. É isso que esses espíritos vai baixar falando. Isso o Caboclinho queria falar para vocês, e agora o Caboclinho vai falar do Reino das Matas. O Reino das Matas é um lugar onde todos os espíritos eles estão esperando um momento muito importante que vai acontecer. É o momento em que todos os reinos vão se unir de novo. O homem é o único reino que se afastou. O homem, ele se desligou. Então, todos os reinos quer a união de novo. Todos os reinos. Então, aqui os guias ensinou a falar Oxá para os reinos. Então a gente vai falar assim, vai falar Oxá. Quando o Caboclinho terminar de explicar aqui, não vai demorar muito, porque é tudo coisa bem fácil. Fácil de falar, difícil de entender. Mas o Caboclinho falou que queria fazer muito uma coisa com vocês, que é para ajudar a fazer essa união, chamar todos os reinos e mostrar que o homem está se abrindo. O homem quer viver de novo em harmonia. Depois o Caboclinho vai ensinar vocês a fazer isso. É muito bom. Vai ser muito bom. Então, quando a gente falar do Reino das Matas, é um lugar que você não entra se você não estiver preparado. Então o Caboclinho já falou. Para você entrar no Reino das Matas, é só de dentro para fora. De coração fechado ninguém entra. E não é porque ali tem os protetores. Não. É porque você não acha nem a porta. Então, quando você abrir o seu coração e você achar a porta, aí você tem que se preocupar com aqueles que estão guardando aquele lugar. E tem muita coisa para a gente pensar nisso. Muita coisa. Vamos dizer que você achou essa porta e agora você vai passar. Então, você tem que se preocupar. Quando você entra no Reino das Matas, você precisa ter respeito por tudo. Vocês, quando o pai Joaquim
estava explicando para vocês, ele falou de Aroni. Para nós, pode ser Saci Pereré, pode ser Curupira, mas Saci Pereré fica mais justinho para entender Aroni, porque é guardião dos caminhos, desses caminhos. Caboclinho quer falar para vocês. Saci Pereré, ele não é menino levado, ele é menino esperto, muito esperto. Ele sabe qual é a intenção de quem entra nas matas. Então, se você pensa assim, eu vou levar um ebó e vou levar lá nas matas. Às vezes, Saci olha para você, ele não vai deixar você fazer aquilo que você está pretendendo fazer. Curupira também pode não deixar. Porque as matas não quer lixo, as matas não quer receber essas coisas que não faz parte daquele reino. Caboclinho pede desculpa, mas as matas não quer receber lixo. As matas quer receber as pessoas que vão buscar, mas que também querem dar. Então, entrar nas matas só para pedir, Saci Pereré sabe, Curupira sabe. Então, quando você pensar em levar um ebó para as matas, pensa primeiro em agradecer tudo aquilo que você já tem. Aroni, ou Saci, ele é o guardião desses caminhos. Quando fala que Aroni é o companheiro de Paiossain. Vocês não sabem bem o que é Paiossain. Paiossain, ele é o guardião dos segredos de todo esse reino. Quando a gente fala de Paiossain, a gente fala da folhinha, não é? Pensa Paiossain, ele é o pai das folhas. Não. Ele não é só o pai das folhas, ele é o guardião do segredo que as folhas trazem. E isso é muito diferente. Então, quando a gente entra no reino das matas, nós vamos entender tantas coisas. A vida faz sentido, porque a gente encontra o nosso papel dentro da vida. Então, a folhinha sabe o seu papel, a plantinha sabe o seu papel, os animais sabem o seu papel, tudo sabe o seu papel. Só o homem esqueceu qual que é o seu papel. Quando a gente está nesse caminho, no reino das matas, a primeira dificuldade que nós vamos encontrar não é hostilidade, é uma resposta àquilo que a gente está levando. A gente não entra com a proposta certa, como o Caboclinho falou. A gente quer pedir, a gente precisa sempre, mas a disposição de dar quase não. Então, Caboclinho queria falar tantas coisas para vocês, mas sem a gente entender essa primeira parte, nem adianta o Caboclinho colocar na cabeça de vocês um monte de coisa. Porque quando a gente, agora, junto com Aroni, o Saci Pereré, e sem Curupira fechar o caminho, tem muita coisa para a gente descobrir. Mas a primeira coisa que o Caboclinho então quer que a gente comece a fazer, aí o Caboclinho promete que volta e vai falar de outras coisas. Mas a primeira coisa que nós vamos fazer junto hoje aqui. Vocês sabem o que é anguê? Isso aqui é um anguê consagrado. Maracá todo mundo conhece, de ver e ouvir, mas não de entender. Porque o anguê pode falar que é o maracá do pajé, mas é um maracá que só o pajé tem autorização de usar. Por quê? Porque o pajé, com o seu anguê, ele conversa com os espíritos da natureza. Ele conversa, então é só ele que sabe fazer essa conversa. Mas o Caboclinho pediu a bênção do pajé que orientou fazer esse anguê para o filho usar. Aí o Caboclinho, com essa licença, essa bênção, vai pedir para que vocês, então, tentem entender isso e tentem fazer. É um momento de paz. O Caboclinho falou que o Pai Joaquim estava aqui, o Pai Joaquim falou do exemplo de quando vocês estão fazendo a defumação. Quando vai abrir uma gira, aí faz a defumação. Que espírito vocês acham que está fazendo a defumação? Vocês conhecem alguns espíritos que possa vir ali tirar o que as pessoas carregam? As pessoas carregam coisas que só os espíritos da natureza sabem lidar. Então, quando vocês num trabalho,
está fazendo a defumação, quem está fazendo essa defumação, na verdade, os espíritos da natureza, nos 4 Oxá que vocês aprenderam aqui, porque é os 4 Oxá que trabalham naquela hora ali, os 4 reinos. Por isso, tudo que a gente vai fazer, quando a gente vai abrir nosso Eledá, o Caboclinho explicou que é de dentro para fora. E a gente precisa se preparar para fazer isso. Por isso que o Caboclinho queria ensinar vocês a fazer isso. Porque os espíritos da natureza querem que vocês encontrem e consigam. Eles não vão atrapalhar, eles vão ajudar. Então, quando você estiver se preparando para você entrar no seu Eledá, você pode fazer isso. Vocês não precisam de um anguê. Maracá que vocês têm, dá para usar. Mas o Caboclinho vai ensinar com anguê e com maracá é a mesma coisa, tá bom? Então vocês aprenderam que tem 4 Oxá, 4 reinos. Então os reinos, eles têm ordem. Então primeiro é o reino da terra, depois é o reino das águas, depois é o reino do fogo, da chama, depois o reino do ar. Então, quando a gente vai chamar os espíritos para vir ajudar nós, limpar, trazer axé, trazer força para nós, a gente vai chamar eles tudo, e a forma como você vai fazer o som do seu maracá ou desse anguê é diferente para cada reino, tá bom? Então, primeiro o Caboclinho vai ensinar, já está acabando o tempo do Caboclinho. O Caboclinho vai ter que correr um pouquinho mais ligeiro. Então, o reino da terra. Então, nós vai chamar. Eu chamo os espíritos da terra. Eu chamo todos os espíritos da terra para vir me ajudar aqui agora. Vocês entenderam? É assim. Aí a gente vai chamar os espíritos depois da água. Aí já é diferente, ó. A sementinha, ela tá rodando. Ela tem que rodar. Tá bom? Aí agora, quando a gente for chamar os espíritos do fogo, do Oxaná, aí já é assim. Do Oxafurufu, a gente chama assim. Você tem que sentir, não adianta explicar assim, mas ó, é um pouquinho maior, e aí você vai sentindo e você vai fazendo. É igual os ventos, né? Vem o vento assim, depois vem o vento que acalma, o vento que sopra mais forte. E a água é quase a mesma coisa, mas é as ondas, só que é um pouquinho diferente. Então, agora que vocês sabem fazer, vocês chamam. Da forma como vocês colocar dentro do coração e fazer. E os reinos de todos os espíritos quer muito que essa união aconteça. Vocês não têm nem ideia do sacrifício e do esforço que tantos espíritos estão fazendo nessa hora. Essa hora de tantas cóleras, essa hora de tanta desunião, essa hora de tantas brigas, essa hora de tantas coisas que estão acontecendo. Vocês não têm nem ideia quantos espíritos estão trabalhando, se esforçando para poupar quanto for possível o sofrimento. Mas do jeito que vai, não tem sido aproveitado. Por isso que o caboclo que guarda esses trabalhos aqui, quando veio falar com o Caboclinho ficou muito feliz, muito feliz. A hora do Caboclinho já chegou, Caboclinho então pede licença. Com a licença dos guias grandes, que permitiu o Caboclinho descer, Caboclinho agradece muito. Pede licença para vocês, para os espíritos que tudo está aqui, o Caboclinho se retirar.